Porque assim, eu andei mais de uma, né? Aí, por exemplo, tem uns indígenas lá da Japuara que é as cacimbas mesmo, igualzinhas que eu conhecia no sertão, né? Na época que eu era criança e eu visitava meus avós e bisavós. Nosso Né? tempo era também cacimba, agora Pois, que... agora, né, o poço. Pois é, de qualquer maneira é poço, né? Então veja, então, pior ainda, eu ia até falar de algo que podia não afligir muito vocês, mas aflige diretamente. O que é que acontece, né? Quando a gente tem poços na região litorânea, em geral, quando o poço é bom, ele é bom mesmo, a água é limpa, porque você tem o solo arenoso, né? Muitas vezes o solo é arenoso, ele funciona exatamente, sabe o quê? Como a vela do filtro na casa da gente. Ele já limpa muito a água. A água vem de cima, ela vai sendo filtrada. Então, parte do trabalho do filtro já é feito pela própria natureza. Então, muitas vezes é água boa mesmo. E é água doce, né? Que é a água da chuva, que infiltra. A gente sabe que o solo arenoso é mais fácil de deixar a água passar, né? Então infiltra e se acumula. Vocês podem ver ali na figurinha de cima, fica embaixo, né? Do chão. Tem ali a arvorezinha, lá em cima. Tem a arvorezinha. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui a arvorezinha, né? E aqui a águazinha doce, boa, debaixo do chão. Não tenham dúvidas, essa água aí, ela na verdade ela está conectada. Às vezes você cava um poço aqui, fulano cava um poço a alguns quilômetros de distância, mas é o mesmo aquífero, a mesma água, na verdade, que está sendo tirada, né? E muitas vezes, o que acontece quando você tem dunas e formações como essas aí? O aquífero está ali, e nas partes mais baixas pode até formar o quê? Lagoas, né? E às vezes até o leito dos rios, você vai atrás, tem o leito do rio ali que é o que você vê, tem a lagoa que é o que você vê, mas tem muito mais água embaixo que é o que você não vê. Então, esse aquífero, essa água que fica debaixo do chão, ela é fundamental para garantir que os rios continuem correndo, que as lagoas continuem cheias, etc. Então, há um risco muito grande se você explorar demais esses aquíferos. É o que? É que você termine atingindo todos os corpos d'água da região, né? Óbvio, isso não vai acontecer se eu tiver comunidades, né? Algumas comunidades, agricultura familiar, nada disso, né? Mesmo que usar água para regar os roçados, não, isso não é água demais não. Mas na hora que você começa a falar de uma grande cidade querer usar a água de um aquífero, ou um grande complexo industrial querer usar água de um aquífero, você começa a correr o risco de o que a gente chama ali em cima de superexploração. Usar demais. Se usar demais, sabe o que acontece? Olha só que interessante. Boa parte do terreno de áreas como essa aqui está em cima d'água, né? Tem um chão aqui, mas como tem água, na verdade o chão está apoiado no aquífero. Se você começa a usar demais o aquífero, o chão desce. O chão pode descer. Isso já foi verificado em vários locais do mundo em que aquíferos foram explorados para além da capacidade de recarga, né? Porque, óbvio, todo ano chove, você pode repor, é verdade. Mas se você gastar mais do que a natureza repõe, você vai secando, né? E aí o chão afunda, é o que o pessoal chama de subsidência dos terrenos, né? O pessoal da geografia usa os termos, né, metidos, né? O terreno afunda, na verdade, é isso que está dito aí. Outro grande problema, aí veja o seguinte, se o terreno afunda, sabe o que acontece com o volume do aquífero? Diminui, vai caber menos água a cada vez que você afundar o terreno. Dá para perceber esse problema? Outra coisa, quando você usa demais a água doce que está em cima, tem um outro processo muito perigoso. Perto do mar, quanto mais perto do mar isso é mais sério, o que acontece? A água do mar é salgada, e para quem, né, tiver estudado isso na escola, quem não tiver, né, possivelmente já teve alguma experiência com isso, a água salgada ela é mais densa, é mais pesada, né? É mais pesada. Então, se você tiver água doce e água salgada, se você botar água doce devagarinho em cima da água salgada, elas não vão se misturar, porque a doce é mais leve e fica em cima. E é isso que acontece na natureza. A água do mar salgada,
Ela está ali, querendo chegar. Só que como ela é mais pesada que a água doce, ela não avança por cima, ela avança por baixo, né? Então ela vai querendo entrar ali por debaixo. Algo importante de ser dito: por conta do aquecimento global, os mares estão subindo. Os mares estão subindo. Então os mares estão pressionando mais para entrar. O que é que acontece se você começar a usar muita água doce que está em cima? A água salgada vem por baixo e ocupa o lugar, né? É o que a gente chama também, o nome bonito, né, de novo, intrusão salina. Ou seja, a água salgada ela é intrusa, ela se intromete onde não devia, ela toma o lugar do aquífero de água doce. Então a intrusão salina é outro problema que aparece se você explora um aquífero para além das possibilidades, né? Aí, claro, você tem várias atividades que podem comprometer isso, e eu vou direto agora para o debate que está em jogo. Na verdade, eu sou um dos pesquisadores, exatamente porque eu estudo mudanças climáticas há 20 anos. Isso é algo que perturba o meu sono todo dia. Como é que vai ser o futuro, né? Que planeta nós vamos deixar para as gerações que estão chegando agora, né? E eu sou uma das pessoas que tem apoiado o movimento e as ações judiciais, né, que questionam essas obras. Numa delas, só para vocês terem uma ideia, né, eu nem botei aí porque eu sabia que eu ia falar demais, né, mas eu falo demais, tem jeito. Professor, né? Dá um microfone na mão do professor, que como é desgraça, né? Pois é, aí o que acontece? Ano que vem, sabe qual é ainda está cedo para fazer uma previsão segura, mas sabe qual é a tendência de 2019? É ser mais seco que 2017 e 2018. E o governo não está levando isso em consideração nos documentos dele. A primeira coisa que a gente fez foi alertar: olha, vocês estão dizendo que o aquífero conseguiu recarga baseado em 2 anos que foram melhores. Só que em 2019 a seca pode voltar. E aí, né? Segunda coisa, o total de retirada é de 371 litros por segundo, juntando os poços com a barra do Cauípe, né? Então isso não é uma quantidade pequena, é uma quantidade grande, né? Só para a gente ter uma ideia, é fácil de fazer essas contas. 371 litros dá cerca de 30 por segundo, dá cerca de 30 milhões de litros de água por dia, tá? 30 milhões de litros de água por dia. A ONU e a Organização Mundial de Saúde, obrigado. A ONU e a Organização Mundial de Saúde recomendam que cada pessoa tenha acesso a 110 litros de água todo dia, por pessoa. Por quê? Porque não é só beber não, né? Não é só fazer isso aqui não. Isso aqui diz que 2 litros, né? E eu sou indisciplinado, não tomo. Mas não é só beber, né? Tem que fazer o que com a água? A higiene pessoal, né? A higiene pessoal, tem que cozinhar. Tem que lavar a roupa. E tem que fazer a higiene do ambiente. Lavar as roupas, né? Limpar a casa. Você não vai fazer isso, né? Igual a planta. Igual uma plantinha, né? Mas vamos, assim, o mínimo, por isso mesmo que o mínimo, tirando qualquer coisa, tirando até plantinha, o mínimo que a ONU diz que precisa ter é 110 litros por pessoa por dia. Faz as contas. 30, vamos botar 100 para arredondar. 30 milhões de litros de água por dia, dividido por 100, sabe dar o quê? 300 mil. Essa água que estão tirando aqui seria a água que daria para atender 300 mil pessoas. Esses 371 litros que a Secretaria de Recursos Hídricos do Estado quer tirar de Cauípe e Poços, né? E Poços é equivalente ao consumo de até 300 mil pessoas. Qual é a população? Qual é a população de São Gonçalo, hein? 48 mil. Quanto? 48 mil. 98. 48. Qual é de Calcaia? 200. 200 e tanto, né? 180 aí. 190. Vamos botar 200. E vamos botar 50, São Gonçalo. Dava para abastecer as casas, aí não estou falando dos negócios, né? Dos escritórios, mas dava para abastecer todas as casas de
Calcaia e São Gonçalo. Não, mas dá, Né? Aí quando eles dizem, não, mas isso aí é pouco. Aí eles dizem, não, mas isso é pouco. Mas como assim pouco? Né? Aí, outra coisa é que eles dizem, as obras são de pequeno impacto. Porque, tipo, não ocupam muito espaço, não vai produzir muita poeira. Como se o fato de que perfurar lá embaixo não vai ter impacto no ambiente aqui em cima, né? Acreditem, porque a gente só não ri porque dá raiva porque é conosco, mas se fosse qualquer outra situação era piada. Sabe qual foi a comparação? Que a gente já fez a ação e eles responderam, né? Eles recorreram e na verdade eles estão conseguindo avançar alguma coisa por conta desse recurso. Sabe o que é que tinha a comparação no recurso? Eles compararam, falaram que podia dispensar o estudo de impacto ambiental dessa perfuração, porque era comparável com o impacto de um presídio. Peraí, gente, desde onde aqui, a não ser que os presos cabem tudo. Né? Também, né? Aí pode ser essa a comparação, mas a princípio não tem nenhum sentido isso. Na realidade, isso aí cai, essas obras de água, elas caem, e nós estamos querendo forçar isso, que seja caracterizado como interligação de bacias hidrográficas. E, portanto, não se faz obra de interligação de bacia, como foi feita a obra de ligar o Castanhão ao Gavião, como foi feita a transposição do São Francisco. Não existe obra dessa que possa começar sem estudo de impacto ambiental. Né? Então, isso nós estamos cobrando o estudo prévio e o relatório, né, como condição sem a qual é inaceitável. Fora que tem várias outras violações que eu nem enumerei aí, né? Por exemplo, se você mexe com o território indígena, e aqui, né, de São Gonçalo até a Calcaia, nós temos duas etnias. Se você mexe, existe uma convenção internacional, da OIT, que prevê que se você tem uma obra que vai impactar no território indígena, você precisa fazer a consulta. Eles não fizeram consulta prévia. Não fizeram. Outro absurdo que está colocado: Lei Estadual de Recursos Hídricos e Lei Nacional de Recursos Hídricos. A Lei Nacional de Recursos Hídricos, ela já deixa muito claro qual é a prioridade do uso da água: abastecimento humano, seguido de dessedentação animal, seguido de produção de alimentos, e o último uso em prioridade é o da indústria. É o último. A Lei Estadual de Recursos Hídricos, ela vai além. Veja só, a lei é uma lei boa. A lei estadual, ela prevê que em caso de escassez é possível suspender ou cancelar outorgas. Isso aí foi algo que há 3 anos a gente vem batalhando. Tipo, olha, governador Camilo Santana, é possível com uma canetada você chegar e acabar com a outorga da termoelétrica, para economizar água do Castanhão, que já estava descendo feio, desde 2015 já estava bem baixinho, e a gente já viu, olha, ele chegou até a aventar isso numa entrevista. Depois, acho que algum senhor do dinheiro chegou junto, não, cogite isso não, deixa se der para lá. Aí eles passaram a dizer o seguinte: mas nós precisamos dessa energia, precisa continuar ligado que precisa de energia. Sabe o que acontece? Precisa não. A gente fez uma consulta junto ao Operador Nacional do Sistema Elétrico. Sabe por que a termoelétrica do PECEM e a da Enel continuam ligadas, gastando água e emitindo CO2? Sabe por quê? Porque a energia que elas geram está saindo mais barata do que seria gerada por termoelétricas e hidrelétricas em outros estados do país. E sabe por que ela está saindo mais, entre aspas, barata? Porque o nosso governo deu esteira com dinheiro público, deu 1,4 bilhões na mão para eles se instalarem, deu água com desconto de 50% e desconto no carvão e no gás de 58,8% do ICMS. Na verdade não é barato, é caro. Nós estamos transferindo dinheiro para eles. Para quê?
para ela ser ligada e ser usada como a energia nacional. Essa energia não fica aqui não, viu? Importante que se diga. A energia é toda interligada. Essa energia ela vai para abastecer a indústria do alumínio, a indústria do ferro e outras indústrias que puxam muita energia. Lembra do debate que eu comecei a fazer logo no começo da minha fala? Para que tanta energia? Para quem é que vai? Nós precisamos estar muito ligados com essa questão toda. Porque a transformação, o que estão fazendo com o clima do planeta, o que estão fazendo com a água aqui, e o enriquecimento de uma meia dúzia de donos de grandes corporações que incentivam o consumismo e o descarte, né? Produzindo lixo, poluição e tudo mais, isso tudo está conectado. E nós estamos precisando cada vez mais fazer o nosso dever de casa, que é o que? Se conectar também. Vocês daqui, com o pessoal do Silpé, com o pessoal da Taíba, com o pessoal da sede, né? Com o pessoal da Parada, do Paú. E aí vamos lá, vamos pensar mais. Paracuru, nós precisamos mobilizar as pessoas. As corporações são muito bem articuladas. Os donos das corporações têm, né, muita influência nos governos, têm muita capacidade de atuação. Ou a gente fica ligado, ou eles vão realmente continuar massacrando a gente cada vez mais e mais. Então, gente, eu fico por aqui. Peço já desculpas porque, como eu disse, né, professor? Falei demais, né? Eu acho que consegue ser pior que